Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo que a gente faz com muito amor, com muito carinho para você. Para que você conheça a nossa comunidade negra de Santa Maria, para que você conheça essa comunidade incrível que está em todos os lugares, em todas as profissões, desenvolvendo todas as atividades e que faz Santa Maria ser a Santa Maria de todas e todos nós, que faz essa cidade respirar cultura negra também, que faz a cidade reconhecer que nós somos pessoas importantes, atuantes e movimentadores dessa sociedade. E eu estou aqui com uma pessoa que sabe falar sobre isso, porque é uma pessoa que é um historiador e os historiadores estão, vamos dizer assim, ó, no cerne da questão. Luiz Eduardo, muito obrigada por ter aceito, por estar aqui conosco hoje conversando no Viva Ubuntu. Imagina, Débora, muito obrigado pelo convite. Assim, é muito importante estar, como tu falou, né, podendo participar desse tipo de programa e mostrando, né, a importância da contribuição da comunidade negra local para a nossa história, assim, para a cultura, para todos os aspectos da vida da cidade. Né? Não, e isso é muito importante, porque às vezes... não me entendam mal, eu sou a favor da cultura, eu adoro, mas tem muito, no nosso caso, que tem a contribuição do negro para as artes, para a música, para a dança, para a culinária, e é como se a nossa contribuição fosse essa. Não, nós contribuímos com o nosso trabalho por quase 400 anos, com o nosso braço escravo trabalhando, nós sustentamos a economia desse país. Então eu acho extremamente injusto quando entre os grandes empreendedores, entre o desenvolvimento econômico, dentro desse desenvolvimento econômico, a nossa presença sequer é comentada. Não, é verdade, assim, como tu fala, né, eu acho que essa ideia de ressaltar a cultura, a questão do esporte, da música, da culinária é importante, mas eu acho que também tem um certo sentido de romantizar, né, e de encobrir a própria violência do processo da escravidão, né, como tu fala. Enfim, as cidades, o país, ele foi construído a partir do suor, do sangue, né, do trabalho de negros e negras, muitas vezes escravizados, né, então eu acho que mostrar essa contribuição de maneira mais ampla, né, eu acho que é muito importante para não esquecer do nosso papel, mas não esquecer também da dívida que parte da sociedade ainda tem com a comunidade negra, né. E é isso que não cabe na conceituação de sociedade, que haja o reconhecimento dessa dívida. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Eu acho assim, que um pedido de desculpa não lava o sangue e tudo que o nosso povo sofreu até agora. Agora, é o mínimo diante de tudo que nós passamos. Não, sem dúvida, assim, eu acho que o primeiro passo é reconhecer, né? Eu acho que parte do Estado, né, dos grupos de poder reconhecerem que há uma dívida, mas é claro que isso é só o primeiro passo, né? A gente ficar só no reconhecimento não basta, precisa avançar para além, para tomar medidas evidentemente concretas no sentido de tentar reparar esses erros, né? Acho que isso é fundamental mesmo. E como é que surge o Luiz Eduardo? O Luiz Eduardo é daqui de Santa Maria, veio de fora, família grande, família pequena? Não, eu sou de Alegrete, né? Eu e meus irmãos, a minha mãe é de Alegrete, a família dela, o meu pai é de Santa Maria, né? Mas, enfim, o meu pai, ele é policial militar, né? Então a gente mudou várias vezes, assim, de cidade. E moramos aqui uns 10 anos, um pouco menos talvez, né? Uhum. E como é que foi o Eduardo na sua vida? Como é que escolheu a história de ser, eu vou ser historiador? Não foi a minha primeira opção, na verdade, né? Na verdade, durante um bom tempo, assim, quando da infância, eu dizia que eu queria ser médico, por exemplo, né? Mas muito mais por eu achar curioso, interessante a ideia, né, da medicina, gostava muito de pedir de presente aqueles estetoscópios, né? Aqueles materiais de medicina, eu achava muito interessante, mas quando eu fui parar para pensar mesmo, lá no final do ensino médio, no que eu queria fazer, eu
eu vi que eu tinha mais interesse pela área das ciências humanas, de algo que fosse para pensar a sociedade, tentar interferir de alguma forma no debate, né, da sociedade, assim. Então, a história meio que foi uma opção dentro dessa área, assim, das ciências humanas e sociais, por aí. Ah, mas é muito legal. E tu fizesse o ensino médio aonde? Isso, como eu disse, eu me mudei várias vezes, assim, né, mas eu terminei o ensino médio aqui no Colégio Coronel Pilar, o 2º e o 3º ano aqui. E ali, algum professor te influenciou para ciências humanas ou não? Não em específico, assim, eu acho um professor ou outro, mas eu tive bons professoras principalmente, né? Mas não necessariamente da área da história, da área da filosofia. Tive uma professora que instigava bastante o debate com a gente, né, para tentar entender e aprofundar para além do próprio conteúdo da aula, né, para pensar de maneira mais ampliada, assim. Eu acho que isso foi importante, né, de entender que os conteúdos que a gente aprende na escola, eles não são simplesmente para a gente passar numa prova, né, mas eles são para a gente interpretar o mundo que a gente vive e de alguma maneira tentar interferir nele também, né. Eu acho que nesse sentido foi bem importante mesmo. Bem importante. E aí tu pegou vestibular ou já pegou Enem? Não, eu fiz o primeiro vestibular, eu estava em dúvida ainda, eu fiz para jornalismo, inclusive, mas eu não estudei e também acabei não passando, né? Mas daí na outra vez, quando eu fui fazer, na próxima, já é o Enem para História, né? Daí aí emplacou na História. E se identificou, Luiz, com o curso? Ah, sim. É um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado na escola, né? É muito mais a gente interpretar os textos, mas também os processos históricos, do que decorar, né? Do que simplesmente aprender lendo e consumindo aquilo, né? Muito mais da gente ir atrás também. Acho que a parte da pesquisa também é muito importante na história, assim, né? Da gente tentar fazer as nossas próprias pesquisas com os temas que nos interessam, assim. Mas eu me identifiquei bastante, assim. Eu acho que é um campo bem vasto, né? Apesar de ter essa ideia que história só trata do passado, né? Mas eu acho que entender o passado para entender o presente é fundamental, né? Então acho que para esses questionamentos que eu tinha foi bem interessante ter optado pela história. Né? E dentro dessa, tu fizeste trabalho de conclusão de curso? Sim. Que pesquisa tu trabalhou? Eu estudei os processos trabalhistas de trabalhadoras e trabalhadores de Santa Maria durante a Segunda Guerra Mundial, porque havia no momento por parte do governo do Brasil uma certa flexibilização nas leis trabalhistas, né, por conta da guerra, de tempo de trabalho, de jornada de trabalho, ou retirada de alguns direitos. Daí meu interesse foi ver como os trabalhadores acessavam a justiça para tentar reaver os direitos, né? Então foi uma espécie de uma preparação porque eu estou fazendo agora no mestrado, e foi bem interessante também para ter essa experiência prévia assim, com a pesquisa, né? Agora tu falando, tu me traz a lembrança do professor, o professor da universidade. E nós fizemos participamos de um evento, de um programa de rádio, e aí o Anderson, nós falando da universidade pública e de como essa universidade não está preparada para receber a população negra. Isso era discurso meu. E ele disse, nem a população negra e nem a população trabalhadora. E aí tu fez exatamente com essa noção do trabalho, já dentro do ensino médio, do ensino de graduação, aliás. E é muito importante essa questão do trabalho, né? De como a gente relaciona e tensiona as questões. Uma vez me disseram assim, não, hoje em dia não é mais trabalho contra donos do meio de produção, e não. Eu disse, mas qual é a outra explicação que tu encontras para a sociedade, se não é exatamente essa divisão? Aqueles que têm um meio de produção, que são proprietários dele, e aqueles que têm única e exclusivamente a venda do seu suor e do seu trabalho para a manutenção da sua existência. Então a gente vai depurando os processos e a gente chega nisso, né? E aí eu acho muito importante, porque foi exatamente nesse viés que tu vais. Isso. Não, a questão do trabalho é uma coisa que sempre me chamou a atenção e interessa, porque eu acho, como tu comentou, né? Eu acho que tem de entender a centralidade do trabalho para explicar e para compreender essa sociedade na qual a gente vive. Tu fala, por exemplo, desse discurso, né, de que o trabalho já não é assim um elemento tão importante. A gente sabe que há uma transformação muito profunda nas relações de trabalho, enfim, nos meios de produção, inclusive a tecnologia está aí, né? Mas a gente, como tu disse, se a gente for ver, a gente for analisar ali a fundo, tá essa relação, essa contradição presente, né? A gente tem todo um discurso, né, de empreendedorismo, que é importante ter essa autonomia das pessoas, mas por outro lado a gente vê, por exemplo, pessoas que estão cada vez mais reféns de aplicativos, por exemplo, né, que na busca por
por uma solução, por uma falta de renda, encontram nessa ideia de não ter patrão, mas muitas vezes acabam sendo exploradas por um aplicativo que a gente não sabe nem onde está a direção dessas empresas, né? Então a relação ela continua ali, né? Às vezes mascarada, mas continua. Então eu acho que entender em perspectiva histórica, assim, como se dá essa relação e as tensões entre os grupos, eu acho que é fundamental. Agora tu falaste perfeitamente isso, porque o empreender, eu sou a favor do empreendedorismo, eu gosto do empreendedorismo, eu me considero uma pessoa empreendedora. Agora, quando eu empreendo por necessidade e a nossa população negra empreende em 99,9% empreende por necessidade, esse empreendimento, ele se torna empreendimento para comida. Se torna empreendimento para necessidades básicas. E isso faz com que tu não consiga acumular riqueza. Não, exatamente. E a gente fala da população negra, então nesse processo, né? A gente vê que empreender também, né? Não é simplesmente tu ter um tino comercial, né? Que algumas pessoas podem até ter, mas tu tem que ter um capital para poder investir, né? E não é todo mundo que está no mesmo patamar, né? De poder ser um empreendedor de sucesso, assim. Quando a gente fala população negra, então a gente sabe, como a gente ia falando da dívida histórica, né, da sociedade, como a gente muitas vezes larga atrás em vários setores da sociedade e na questão do empreendedorismo, do mercado de trabalho não é diferente, né? Então acho também importante colocar isso, assim, do incentivo, de como o Estado também pode contribuir para que as pessoas possam se aprimorar e ter condições realmente de se desenvolver naquilo que elas têm necessidade, vontade também. Né? E a noção da política pública. Exato. Aí entra a política pública. E desde que nós tenhamos políticas públicas mais adequadas, e aí a gente falando aqui no empreendedorismo, linhas de créditos, de fomento, que realmente vá considerar essa condição de defasagem da população negra dentro da sociedade, aí a gente começa a ver algum modo de acertar a conta para poder continuar caminhando. Mas a gente não vê isso. Não, infelizmente não, né? Tem toda aquela história da meritocracia, assim, né? Como se todo mundo largasse na mesma posição, né? Quando, na verdade, tem uns que largam muito à frente, né? E nós, principalmente a população negra, a população trabalhadora, sempre alguns passos atrás, né? Então, acho que tu falou, assim, dessa importância do papel do Estado também para reparar essa distância, eu acho que é muito importante mesmo. E como é que é ser estudante, claro, agora dentro do mestrado, mas como é que é ser estudante dentro da Universidade Federal de Santa Maria? É muito bom, assim, eu acho que eu falei do caso da história, né, que abre pra gente uma perspectiva de olhar para a sociedade particular, que é muito interessante, mas eu acho que o convívio, né, dentro da universidade é um ambiente muito rico, assim, né, em termos de conhecimento, de ter acesso, né, não só ao nosso próprio curso, mas a outros cursos, mas o próprio movimento estudantil, enfim, a cultura no geral, eu acho que é um ambiente muito importante, assim, né, então, e é claro que também é muito contraditório, né, a gente tá, enfim, eu desde o começo me envolvi muito com o movimento estudantil da universidade e a gente sabe, né, que tem muitas lutas que a gente trava para que seja um ambiente capaz de receber a todas e todos, né? A gente fala muito do acesso que tem aumentado, felizmente, da população negra, por exemplo, dentro da universidade, da população trabalhadora, mas infelizmente ainda é em muitos aspectos um ambiente hostil, né? Desde os casos de racismo que a gente acompanha várias vezes, desde, por exemplo, da falta de aulas noturnas, por exemplo, de cursos noturnos para atender aquele pessoal que trabalha durante o dia, né? Então, acho que é um ambiente muito rico mesmo, em termos de conhecimento, de cultura, mas que ele ainda tem uma barreira para pessoas que não têm essa disposição de estar estudando em turno integral, por exemplo, né? E a questão do racismo, a questão da assistência estudantil, acho que são coisas que a gente precisa aprimorar, né? Mas é algo que precisa ser defendido em primeiro lugar, né? Eu acho que dizer que a universidade pública ela precisa ser defendida, precisa de investimento, eu acho que é um passo importante também, né? Exatamente. E aí quando tu diz assim, eu fico pensando, mas universidade, terreno hostil para nós, e ele se configura exatamente na estrutura dele, que se dá de forma excludente da população negra e dessa população trabalhadora. Então, às vezes a gente tem uma menina, e tem a menina é real, não é da minha cabeça, que ela está fazendo um curso na universidade e ela diz assim, prof, eu vou ter que trocar de instituição, porque ou eu trabalho para sustentar minha filha, ou eu estudo, eu não tenho como estudar de forma integral. Então, qual é a ideia dela? Ela conseguindo um trabalho, ela prefere não, ela vai ter que pagar uma instituição privada, mas que ela possa ir à noite e sustentar a filha dela.
É um dilema, né? Realmente é muito triste a gente ver isso, assim, e sem falar das pessoas que simplesmente precisam trancar o curso porque não tem mais condições de seguir, né? A gente viu isso durante a pandemia, muitos colegas que precisaram, porque não tinham condições de acompanhar virtualmente as aulas, por exemplo, simplesmente largando os cursos e porque não tem condições, ou porque, por exemplo, não tem moradia, né? E a casa do estudante é uma conquista muito importante, mas também tem algumas limitações, assim, né? Então, acho que são vários desafios ainda que a gente precisa pensar em como resolver, né? E travar essa luta. Eu acho que também é um papel, né, de quem está ali na universidade entender que aquilo é um direito nosso, que a gente precisa lutar por aquele direito, né? Olha só, que aula estamos tendo hoje. A gente já volta, vai fazer um intervalinho, a gente já segue o nosso programa. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça Florescer Floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Hoje o nosso Viva Ubuntu conversa com o Luiz Eduardo. Vocês observem a minha situação. Eu tenho um filho que é Luiz Eduardo. Então eu estou conversando com meu filho, o Luiz Eduardo. Eu acho assim, ó, muito interessante quando tu colocasse assim, essa vivência dentro do diretório acadêmico. E eu digo para o meu Luiz Eduardo, meu filho, viva a Universidade Federal de Santa Maria em todas as suas possibilidades. E uma dessas possibilidades é sim o exercício político de estar dentro do diretório acadêmico, de estar dentro das lutas que o diretório enfrenta. E a gente sabe que tu é bem atuante nessa área. Não, é exatamente isso, assim, eu acho que a universidade como um todo é uma gama assim, de vivências que a gente tem que não tem como separar as coisas, né? Eu não consigo imaginar minha trajetória enquanto estudante, enquanto professor, historiador formado, sem pensar na minha atuação no movimento estudantil, assim, né? Eu entrei em 2016 na graduação e logo no começo a gente teve um processo muito grande assim, de mobilizações contra a PEC na época, né, que depois virou a emenda constitucional do teto dos gastos, né, que limita os gastos em educação, saúde, enfim, e foi uma mobilização no país inteiro, né, mas aqui na UFSM foi particularmente importante porque a gente teve uma das assembleias mais massivas, né, dos últimos anos, pelo menos desde a década de 80, mais ou menos, né, teve processo de ocupação, enfim, isso logo no meu primeiro ano, assim, então foi algo que marcou bastante a minha trajetória durante toda a graduação e agora na pós-graduação também, né, então acho que é exatamente isso, assim, não tem como tirar uma coisa da outra, né, e não precisa também, né, a gente escolher ou eu vou ter uma vida acadêmica ou eu vou ter uma atuação política no movimento estudantil. Acho que as duas coisas elas se complementam e enriquecem ainda mais a nossa formação também, né? Não, e assim, ó, dentro do mestrado de História, eu acho que é fundamental também. E dentro do mestrado, tu seguiu a mesma pesquisa da graduação, mas fez algum viés, aprofundou alguma coisa? Como é que tu tá? Sim, basicamente a ideia de trabalhar com processos trabalhistas, com trabalhadoras e trabalhadores segue a mesma, né? Só que agora eu tento fazer um recorte mais para pensar em trabalhadoras e trabalhadores em condição precária, né? de contrato precário de trabalho, enfim, esses que estariam mais desassistidos ainda da proteção social do Estado, né? E como eles buscavam estratégias, né? Via justiça também,
para garantir direitos, né? Eu acho que também é mais ou menos o mesmo sentido, né? Dar um passo além, assim, nessa busca por tentar compreender as lutas, né? As diversas formas de luta dos trabalhadores e trabalhadoras no passado, né? Não, eu adoro, como eu te disse, a minha dissertação do mestrado foi exatamente a análise das comissões de conciliação prévia e o seu reflexo dentro do mundo do trabalho. Sim. E aí é no Marx, tu vai beber no Marx, né? E tem muito, é muito importante a gente continuar fazendo essas pesquisas e estudando como essas relações se estabelecem. E a nível de mestrado, eu acho que então a profundidade teórica tende a ser muito maior. Mas dentro disso ainda, Eduardo, tu tem uma atuação política aqui em Santa Maria. Tu acha que é necessário, assim, que nem tu tem uma candidata. Vamos lá, vamos trabalhar para essa candidata, vamos fazer acontecer. E eu digo, a Alice para mim é uma pessoa extraordinária, eu sei que tu trabalhou na campanha dela. Como é que é essa aceitação dessa mulher negra candidata em Santa Maria? Assim, eu acho que, como tu falou, a política ela é uma dimensão da nossa vida que está em todos os lugares, né? Então é muito importante a gente se engajar o máximo possível. Eu acho que desde os movimentos, né, das entidades, até nos partidos políticos, eu acho que construir candidaturas também é muito importante, candidaturas comprometidas com as nossas lutas, com as nossas reivindicações, né? E no caso da candidatura da Alice, como tu fala, eu acho que é uma referência, né? Jovem, negra, assim, mulher, e que tem conseguido chamar a atenção, né, das pessoas. Assim, ela teve uma votação em 2020, por exemplo, a recordista de votos na cidade, só não conseguiu entrar por conta da legislação, né, quociente eleitoral, enfim. Mas eu acho que, como tu falou, é muito interessante ver como as pessoas se sentem representadas, né? Entendem que aquilo é importante para elas, não só no sentido da eleição, né? Evidentemente, a gente quer que as pessoas se elejam, mas todo o movimento, né, de uma campanha que é praticamente um movimento político também, a parte, né, que as pessoas se engajam, vão fazer campanha de maneira voluntária, e eu acho que é justamente porque toca, né, nesse lugar das pessoas verem finalmente alguém como elas, né? Uma pessoa da periferia, uma mulher negra, uma jovem, disputando um espaço que a gente sabe tradicionalmente ocupado por pessoas com muito dinheiro e que não tem nada a ver com aquilo que é a maioria do povo brasileiro, né? Exatamente. Não, e eu já me sinto representada por existir as candidaturas dela, eu já acho que já está valendo. E é claro que colocar o nome à disposição, e aí qualquer pessoa que assume uma bandeira e coloca-se a serviço disso, vai agradar grego, vai desagradar troiano, isso não resta dúvida. Mas é fundamental para que a gente tenha o exercício da democracia. Não, exato, assim, acho que a participação política, né, é importante também, para além do próprio processo eleitoral, né, como eu falei, a política está em todos os âmbitos da nossa vida, assim, né, então eu acho que é entender, fazer política é a gente estar na rua se mobilizando, protestando, estar nas redes sociais também no processo eleitoral. Eu acho que a mudança acontece quando a gente está se mobilizando, assim, né? A gente dá esse passo na direção de entender que sim, que existem problemas na sociedade, mas que a gente é sujeito capaz de modificar essa situação, né? E daí ter referências, assim, né, que representam justamente todo esse processo que a gente vinha falando, por exemplo, antes, de dívida histórica, por exemplo, né? E essas pessoas cobrando, se colocando numa posição de cobrança mesmo, né? E de atuação, acho que é um passo muito importante, assim, para que mais pessoas também se sintam dispostas e que vejam que é possível a gente se colocar nessa comissão, né? E a manutenção de uma sociedade que ela está estruturalmente marcada pelo racismo é algo que é necessário para que a gente saia do subdesenvolvimento. Sim. Simplesmente assim. Uma vez eu li um artigo e o artigo falava só dados econômicos. Então o artigo me tentava convencer de que enquanto nós não resolvermos a questão racial no Brasil, não tem como o Brasil sair do subdesenvolvimento. E de fato e ele não me dizia assim, por questões históricas, ele não estava me dizendo por questões culturais, ele estava me dizendo no econômico, na questão de dinheiro. Enquanto nós tivemos a população negra desvalida da igualdade econômica, não tem como o país crescer
sair do subdesenvolvimento. E parece que isso não entra na cabeça. Não. Por ver, né, não tem muito para onde fugir, né? A gente sabe que a questão racial no Brasil, ela tá estruturante, né, da nossa sociedade. A maioria da população brasileira é negra, a maioria dos trabalhadores são negros, e a gente vê que na base dessa pirâmide estão, né, as mulheres negras principalmente, e de fato, assim, não é nenhuma questão do querer, né? Os governantes, enfim, podem até nem querer resolver essa situação, né? Mas de alguma maneira eles vão ter que mexer nessa estrutura se quiserem realmente ter algum tipo de mudança no sentido do desenvolvimento econômico, né? Só que infelizmente não é isso que a gente vê na maioria das vezes, né? Prefere muitas vezes deixar esse assunto como se fosse uma pauta que não fosse real, né? A gente sabe que durante muito tempo no Brasil se dizia que o racismo não existia, né? Que era uma invenção, ou então que é algo importado dos Estados Unidos, como se aqui a gente não tivesse também esses conflitos e essa dívida do Estado com a população negra. Exatamente. Luiz, muito obrigada. Olha só, obrigado, rápida, né? pelo convite. Passa voando e nós conversamos, eu adoro, né? Eu aproveito a deixa e me vou. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhar tuas vivências, as tuas experiências, os teus estudos. Te desejo, assim, todo sucesso do mundo. Não, muito obrigado pelo convite, daí foi muito importante estar aqui contribuindo assim, com esse diálogo com a gente aqui. Eu acho que é muito importante ter esses espaços, né, para a comunidade negra de Santa Maria, para mostrar o nosso trabalho, para mostrar a nossa atuação também política e para apontar questões que são muito importantes para a gente, mas que também dizem respeito à vida de toda a sociedade na cidade. Né? Verdade, muito obrigada. Você que está aí nos acompanhando, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Faça com que esse programa circule, compartilhe nas suas redes sociais, avise para os amigos, olha, tem um programa diferente aqui em Santa Maria que está evidenciando a presença da comunidade negra. E o programa é bem legal. Muito obrigada pela sua presença e pela sua audiência. Luiz, viva Ubuntu. Obrigado. Viva Ubuntu. Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.